Não estão de férias também Rogério Ceni, Marcelo Fernandes e Ramon Dias. Não estão. Esses três têm muito trabalho pela Só frente. quinta-feira. Quarta-feira, 9h30 da noite. Aliás, quarta-feira, por volta de 11h30, entre 11h30 e meia-noite, dois incompetentes, dois clubes incompetentes. Se inscreva. Assim estarão você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Vascão. Não cair. Olha que maravilha. Que delícia. Pode ser Bahia e Santos. Pode ser até antes de 11h30, a depender dos resultados. Se um time abrir vantagem muito cedo... Vamos ouvir os três técnicos? Vamos lá? Ramon Dias, Rogério Ceni e Marcelo Fernandes. Ah, os comandantes de Vasco, Santos e Bahia. Que força esses três estão fazendo para cair! Só vai cair um dos três. Olha só como o futebol é bonzinho. Vamos acompanhar. El estado anímico es fundamental, pero como le dije recién, yo estoy muy orgulloso de ellos, porque cómo compiten, cómo trabajan, cómo dan el máximo de cada uno de ellos. Y hoy merecíamos, a mi punto de vista, un poco más, por cómo jugamos, cómo estuvimos inteligentes tácticamente. Creo que por todo el esfuerzo que estamos haciendo, merecemos que no bajemos. Así que vamos a tener mucha expectativa, nosotros tenemos mucha expectativa, jugamos de local con la gente, el equipo está bien, está físicamente bien, así que vamos a luchar hasta el último minuto. Eu não estou otimista para querer apagar a derrota, não, muito pelo contrário. O time perdeu uma partida que jogou muito, mas muito bem, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo também continuou em cima, tivemos que fazer algumas substituições para abrir, correndo o risco do contra-ataque, mas a decisão é igual para nós como para todo mundo. E volto a dizer, quando tudo isso começou, ninguém esperava que o Santos fosse chegar na última rodada dependente de si. Todo mundo já tinha enterrado o Santos. A gente tem um monte de vídeo de um monte de pessoas dizendo que o Santos ia cair. E a gente pode ter certeza que a gente vai dar a vida e o Santos não vai cair, porque a gente tem, junto com o nosso torcedor, uma partida difícil, mas que a gente sabe que a gente construiu até agora, que a gente galgou, que a gente ganhou de jogo fora, para poder dar nessa situação agora, dependendo só da gente. Acho que nós tentamos de todas as maneiras vencer a partida, tivemos todas as oportunidades, criamos, tivemos dentro do gol praticamente para colocar a bola. Infelizmente não entrou. E o torcedor, logicamente, fica decepcionado, assim como a gente. Nós temos que tentar reunir forças para quarta-feira. E o campeonato não se encerrou, né? Eu lamento não conseguir minimamente um ponto em 2 jogos, se jogar contra um time que já caiu para a Série B. Eu me sinto envergonhado até pelo meu trabalho, vou ser sincero com você. Mas nós temos que reunir forças, achar um time que seja compatível para jogar contra o Atlético, que é um time forte, né? E tentar a nossa última cartada, que é vencer na Fonte Nova. Tá aí. Os três times têm 11 vitórias, só que o Santos tem 43, o Vasco tem 42 e o Bahia tem 41. Os três times vêm de 2 derrotas seguidas. A do Bahia talvez a mais inacreditável, né? Porque jogando contra o rebaixado e desfalcado América, conseguiu perder de virada por 3-2, mesmo com um jogador a mais, boa parte do jogo. E repito o que eu disse agora há pouco com outras palavras. Se o Bahia se salvar, vai se salvar apesar de toda a sua incompetência. Vasco e Santos idem. Se o Vasco se salvar, vai se salvar apesar de toda a sua incompetência. Ah, vai ter mérito? Vai ter algum mérito. Mas um time muito fraco, uma campanha que não tem nada a ver com a história, com a camisa do Vasco. E o Santos também não preciso nem falar. Diga, professor. O campeonato tem os ruins e os piores. Caem os piores. Você falar de vários outros ruins, não, no outro bloco. Eu e a Nath acrescentaríamos Corinthians e Cruzeiro entre os ruins. Campeonato ruim. Sim. 2 campeonatos vocês têm razão. Ruins. Vocês têm razão. Ruins. Dá para o que você falou hipoteticamente num campeonato do ano que vem de bom futebol. Cruzeiro e Corinthians não demonstraram bom futebol. Então vão cair os piores entre os ruins. Esses 3 times da reta final, os que concorrem para serem os menos ruins, esses 3 disputaram nas últimas 2 rodadas 18 pontos. Nenhum deles ganhou 1 ponto. 18 pontos numa reta final dessa. Então quem não cair, vai não cair muito também em função dos outros. E eu dou nome aos bois, o Bahia. O Bahia não podia ter entregado essa rapadura que entregou ontem. O Bahia outro dia ganhou de 5-1 do Corinthians, inacreditável, né?
Mas é o mesmo time que, por exemplo, perdeu em casa um jogo para o Cuiabá, em circunstâncias muito parecidas com a de ontem. Claro que o América já estava rebaixado, mas é na hora do vamos ver, você precisa mostrar com resultados. No confronto direto com o Santos, perdeu em casa, de 2-1 naquela as duas, retomada. Né? O Vasco e o Bahia perderam as duas para o Santos. Então, assim, é muito dessa falta de competência. Tem uma série de fatores, a gente sabe que tem uma série de fatores externos, de como as gestões dos clubes são feitas, de como os elencos são montados, de como é gerido isso, mas é uma vergonha para o Vasco, que está nesse processo de SAF, fez uma Série B e consegue subir para a Série A ali nos últimos jogos, se eu não me engano, no último jogo contra o Ituano. Foi isso mesmo. Na Batalha de Itu. Era da Batalha de Itu? Sabe-se lá como, caiu, tinha a possibilidade de não subir, sobe, e não é culposo, né, professor? Ou é culposo, que sobe sem intenção? Não é doloso, né? É culposo. Porque não teve intenção nenhuma, o Vasco patina desde a temporada passada, tinha-se uma expectativa no começo do Campeonato Brasileiro de que fosse fazer diferente nessa temporada, começa bem o Campeonato Brasileiro, não começa ruim o Campeonato Brasileiro. Os 2, 3 primeiros jogos ganha do Atlético Mineiro no Mineirão. Ele pegou. Mas o desempenho não era dos melhores, mas consegue segurar dentro das características. Na época ainda era o outro treinador que Barbieri. O Barbieri foi com o elenco remendado, ainda não tinha jogadores que vieram para ajudar o Ramon nessa tentativa e sair da lanterna, porque era lanterna. O Santos Futebol Clube é uma vergonha para o seu torcedor há 3 anos. Há 3 anos o Santos Futebol Clube não briga por absolutamente nada, a não ser para fugir de zona de rebaixamento de Paulista, de eliminação vergonhosa de Sul-Americana e Copa do Brasil, de campanhas vergonhosas no Campeonato Brasileiro. Então, assim, esses 3 times... Quanto tempo que eu estou falando aqui que esse é o pior Santos da história? Aí, ó, chega na última rodada do Brasileiro com risco de cair. Eu não sei, isso é interessante, né? Eu não sei se é o pior Santos de todos os tempos, porque, por exemplo, o Rodrigo Bueno apela para aquele Santos antes do Pelé. Eu lembro muito do Santos... mas aí eu não vivi, né? Eu lembro muito do Santos logo depois do Pelé, 76, 77. Agora eu tenho uma certeza... Estava para cair no Paulistão e no Brasileiro 3 anos seguidos? Fez um Paulistão em 76 vergonhoso, que nem foi para o turno de decisão. É tudo muito relativo. Agora eu tenho uma certeza. Se não é o pior Santos de todos os tempos, é o pior tempo de todos os Santos. Que é isso que a Nath falou. São 3 anos. O Santos nunca teve um período tão longo correndo riscos sérios de rebaixamento, inclusive no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista com times da Série C e D. E isso está na conta não só dessa gestão. Porque o buraco chegou do jeito que chegou, principalmente por conta de pelo menos 10 anos, 10, 14 anos de gestões horrorosas. Então, a última gestão do Pérez, pelo amor de Deus, o que ele deixou de absurdo, transfer ban, não podia contratar, era time cobrando de um lado, era outro cobrando de outro. A segunda do Laor para cá. Odílio Rodrigues, Modesto Roma Júnior, José Carlos Pérez e agora Andrés Rueda. Esses 4. Teve o Rolo no meio. O Rolo, que era vice-presidente. Abandonou o mandato e só assumiu quando teve o impeachment do José Carlos Pérez, ele foi presidente por um tempo. Rolo. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. Tô curiosa para saber o que os candidatos à presidência do Santos poderiam dizer em relação ao que farão diferente na gestão, com responsabilidade financeira, mas também com planejamento de futebol, para não passar esse sufoco. Nenhum torcedor merece isso, do Vasco, do Bahia. Eu sei que todo futebol, Nath, mas todo campeonato alguém tem que cair. Concordo. Eu concordo com isso. Mas a gente está falando de clubes que largaram as suas gestões da forma que largaram e agora estão colhendo os frutos. Olha, olhando para frente, não tem como fugir, os 3 correm risco, os 3 jogam em casa, certo? Acho que o Bahia joga fora, né? Mas, Abel, antes de mudar os 3 jogam em casa. Diga lá. Só colocar uma coisa. Eu procuro sempre me colocar na posição de tirar a emoção e tentar entender a razão do que está acontecendo.
Quando começou o campeonato, a gente falava que, nossa, subiram Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Poxa, vamos ter um campeonato super disputado, super concorrido. Era natural que, quando chegasse na reta final, a gente ia ter grandes marcas do futebol brasileiro disputando contra o rebaixamento. Era óbvio que isso ia acontecer. E aí, ao longo do ano, a gente foi vendo o caminho que cada uma foi tomando. E os caminhos estão aí. O Vasco reconstruiu um time do zero esse ano. O time ano passado que subiu, Deus sabe como, na Série B, ele foi desmontado e foi reconstruído. E metade veio no início do ano, a outra metade veio no meio do ano. Demorou, perdeu tempo lá com o Barbieri, que a coisa não andava, e não é uma época em que o Vasco só jogava final de semana, que não tinha outra competição. E não andava, perdeu muito tempo. Quando começou a melhorar, já estava muito tarde e tem a concorrência. Melhorou, mas não melhorou o suficiente para fazer uma campanha de campeão. Teria que fazer o que o Botafogo fez no primeiro turno, para ter tranquilidade no final do ano. O Santos, a gente está falando aqui. O Santos chegou à final de Libertadores, a Libertadores de 2020, e a gente se perguntava como? Você está voltando muito no tempo. Não, 2020? A gente se perguntava como o Santos chega. Quando o Cuca assume o Santos para aquela temporada, o Santos está proibido de contratar. Não tem jogador. Ele vai buscar o Lucas Braga, que não fazia mais parte do elenco do Santos. Pertencia ao clube, tinha contrato com o clube, mas ele era um jogador que estava emprestado ao Inter de Limeira e tal. Não podia contratar ali, mas tinha contratado um monte de jogador. Então, quando o São Paulo estava lá em 2019, gastou um dinheirão, contratou um monte de jogadores. Tá aí pagando preço. Gastou e não gastou, né? Porque teve jogador que nem foi pago. E está pagando preço hoje, como disse a Nath aqui, por 10 anos de gestões equivocadas. O futebol está passando por uma transformação de mentalidade. Gestões profissionais, gestões consequentes, gestões sérias. E assim, o Rueda está tentando organizar a parte de administração. Só que é inexperiente no futebol e teve dificuldade para conseguir gerir isso, equilibrar essas situações. Mas é necessário que o Santos consiga colocar em ordem a casa para que no futuro possa voltar a crescer. Então, assim, o torcedor está nervoso, está preocupado, mas a gente tem um campeonato muito nivelado, em que a gente falou aqui várias vezes, né? O América, lanterna já rebaixado, o América complicou o jogo para todo mundo, os times que estão ali embaixo têm condições de jogar de igual para igual com os times que estavam em cima. Então não adianta a gente ficar aqui querendo atirar metralhador e tal, entender a realidade. Vai elogiar? Não estou elogiando, não. É a realidade. Fica à vontade para achar coisas boas fazer no Santos, no Vasco e no Bahia. Estou falando sério. A gente precisa... Eu acho que o Santos, diante de uma situação que ele chegou no campeonato, chegou num ponto de muitos problemas, de muitos erros de gestão, e que ele estava fadado ao rebaixamento e ele está chegando na última rodada, dependendo de si, para se manter na primeira divisão. Ele está conseguindo... Essa reta final é muito estressante, porque jogo em cima de jogo... 2 rodadas por semana, com uma cobrança, com uma pressão gigantesca, o emocional dos jogadores vai embora, é muito difícil manter e cobrar equilíbrio tático e técnico nesse momento. Então, vai ser no sofrimento mesmo, e a gente está falando há algum tempo que ia ser no sofrimento, e se não fosse para Santos e Vasco, seria ou para Cruzeiro, como foi até ontem para Cruzeiro, ou para Corinthians, ou para um outro clube qualquer, o Inter, que tem um time muito melhor do que o resultado que está tendo no campeonato, um Fortaleza que chegou a ficar perto, a namorar ali, ficar perto da zona de rebaixamento. É um calendário estressante, difícil, e há nivelamento no campeonato. Quem bobear um pouquinho mais, vai correr risco. Mas alguns não têm o direito, né, Eugênio? Mas todos têm o direito, professor. São 20 times no campeonato, todo mundo tem o direito. O Corinthians tem uma folha de pagamento, ele não pode ficar atrás do Cuiabá. Ele não pode ficar atrás do Cuiabá. O Santos não tem o direito de fazer vestibular. Eu acho que isso aí é desmerecer também o trabalho que o Cuiabá fez. Não é ao contrário, é criticar o trabalho que o Corinthians não fez. É criticar o trabalho que o Santos... O Corinthians tem problemas estruturais e a gente sabe. Mas é isso que a gente está fazendo. Vai sofrer ainda mais. O que ele está fazendo, vai sofrer ainda mais. O Santos, isso que ele está fazendo, está cornetando o Corinthians. O Santos faz vestibular para cair há anos. Há 6 campeonatos seguidos. São 6 campeonatos seguidos. Não é a eventualidade do campeonato que o América complica. São 6 anos que o Santos está nessa pendura. Isso é inadmissível. O Vasco está indo para o 5º rebaixamento, acho até que não vai cair, mas seria o 5º rebaixamento, e 6ª Série B. Sim. Isso não é eventual.
Então, vamos lá, vamos entender. O Vasco é um clube que se desmontou nos últimos 23 anos. Então, virou, tá errado. Virou o milênio. Mas o que está errado não dá para apontar para o hoje. Não. É porque o torcedor olha assim, esse jogador daí, esse jogador não presta, esse técnico... Não é isso que... A história do Vasco... a Natália e o professor não estamos fazendo isso. Nós estamos falando dos últimos 3 anos. De 2000 para 2001, a história do Vasco muda. É o estrutural. Eu acho Tem documentário aí mostrando o desaparecimento do Vasco. Muito interessante. O Santos é um clube que tem uma dificuldade muito grande de conviver num mercado em que ele participa de um campeonato paulista, de um futebol paulista, mas ele não está dentro do carro-chefe financeiro. Ele é de uma cidade próxima, ele não tem a torcida do tamanho dos times da capital. Imagina se ele isso tudo é muito difícil em termos de investimento. Deveria ter percebido isso e se mobilizado. Está parado no tempo, se continuar assim, some. É difícil conviver com isso. Acho interessante você apresentar aqui seus argumentos. Você está vendo vários pontos positivos que eu não estou vendo. Tem que aumentar, sim, o Santos, o Vasco e o Bahia. É entender não é momento de ficar elogiar. Ai, coitado do Santos, não estou elogiando, Abel. Ai, coitado do Bahia, coitado do Vasco. Acho até que vai cair. Não estou elogiando ninguém. Eu estou apenas tentando contextualizar a dificuldade que existe. E é uma dificuldade do mundo. Então, diante essa dificuldade foi gerada a partir alguém vai sofrer. Você está falando que o Santos não é do grande centro, tem a torcida menor. O Fortaleza não está no eixo Rio-São Paulo e está aí. Mas o Fortaleza é um exemplo para o futebol brasileiro, coisa que o Santos não tem sido há 10 anos. E o Vasco sigam esses exemplos. Deveriam ser, porque eles têm 100 anos. Eles têm 100 anos na frente dos outros. Então, mas muitas vezes se acomodam. É isso que nós estamos falando. Não pode se acomodar. Mas vamos pensar macro, não vamos pensar micro, pensar no hoje, pensar nesse time, pensar nesses jogadores, pensar nesses técnicos. Mas nós estamos pensando no macro. Por isso que eu digo que é o pior Santos da história. Nós estamos falando que isso daí é o resultado de tudo que vem errado. Somatório, da droga que vem malhada antes de nascer. Porque não pode, se a concorrência está grande... Quem tem mais condição histórica, condição estrutural, condição de estar num estado rico, numa cidade rica, é esse que tem que se mexer. Eu acho até que, contrariando a lógica, o que vai cair é o que mais está se mexendo, que é o Bahia. O Bahia tem um acordo com o City. Então, o Bahia é um clube democrático hoje. Olha só a situação do Bahia. Um clube que tem toda uma questão de transformação na sua administração, que fechou contrato com um dos maiores grupos de futebol do planeta. Campeão da Champions, né? Mega campeão lá da Premier League e tal. E mesmo com a parceria com o City, com o dinheiro do City, ele está enfrentando dificuldade. Então, é difícil para todo mundo. Mas esse planejamento e esse investimento do Bahia não foi para essa temporada. Efetivamente, 100% não foi. É o que o Abel falou, é uma transformação. Mas que não conta com rebaixamento. Eu entendo o seu ponto de vista. Não está no planejamento deles cair também. Não, claro que não. Não tá, então. E que clube está no planejamento cair para a Série B? É um fracasso, caso aconteça, é um fracasso com o carimbo do Grupo City. Agora, então você vê a dificuldade que é. Eu entendo o seu ponto de vista de olhar para o lado do que a gente falava de vai ser o Campeonato Brasileiro mais disputado. Só que a gente está falando de um campeonato brasileiro em que esses times não disputaram. Então, esses times sobreviveram. Estão tentando sobreviver. Mas é a selva. Eu acho que esse é o problema, assim. É diferente quando você tem um campeonato nivelado lá em cima e que os times, pelo menos, apresentam futebol. Vasco, Bahia, Santos, Cruzeiro, Corinthians, Curitiba, América, Goiás. Esses times não apresentaram. Agora, eu tô com o professor, o Corinthians tem uma folha salarial, é a terceira folha salarial, acho que do Brasil. Pode, né? É inadmissível que um time que invista tanto não consiga apresentar minimamente um desempenho e um planejamento de futebol competitivo a pelo menos ficar numa metade da tabela. Eu acho inadmissível. Já teve consequência, inclusive, na eleição. São consequências de gestões erradas, de planejamentos errados, de 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. Uma hora a conta chega. Eu gostaria de jogar para frente agora. Falamos muito do que tem acontecido, dos problemas que trouxeram Santos, Bahia e Vasco para essa última rodada com risco de queda. O Eugênio citou também as dificuldades que não só esses 3, mas que todos os times, ou quase todos, passam ou passaram nesse Brasileirão. Interessante também a visão diferenciada ou diferente do Eugênio em relação ao que nós estamos colocando aqui. Temos uma rodada na quarta-feira, 2 vão ficar e 1 vai cair, vai para a Série B. Vamos dar uma olhadinha aí, ó.
nos percentuais, chances de rebaixamento segundo a Opta. Santos tem 43 pontos, tem 8,2% de chance de cair, pega o Fortaleza em casa, o Vasco pega o Bragantino em casa, com 23,3% de chance, e o Bahia, de chance ou de risco, né? Acho que é melhor falar risco. O Bahia com 66,4% de probabilidade, porcentagem aí de cair. Os 3 jogam em casa. E por que o Bahia... Eu acho que os números têm tudo a ver com a realidade. Óbvio, primeiro, pela matemática. O Bahia tem 2 pontos a menos que o Santos e 1 ponto a menos que o Vasco. Mas também o Bahia, na minha opinião, e acho que vocês concordam, ele pega o adversário mais forte, tecnicamente, o time mais arrumado, é o Atlético Mineiro, em relação ao Bragantino e Fortaleza. E dos 3, é o time que ainda tem uma preocupação, uma responsabilidade, uma meta, um objetivo no Brasileiro. Exato. Entre Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino, adversário do Vasco, e Fortaleza, que vai a Vila Belmiro, o Galo ainda sonha com título? É impossível, sim, mas o Galo ainda precisa garantir a sua vaga no G4. Sim. Se ele perde do Bahia, ele pode perder essa vaga e ter que disputar lá as primeiras fases, as fases preliminares. Para isso, precisa que o Botafogo vença o jogo dele. Então, já portanto, o Bragantino, ele não tem mais nada para disputar no Brasileiro. Não. Ele não vai ficar entre os 4. Né? Entre aspas, é um amistoso para o Bragantino. Entre aspas, é um amistoso para o Fortaleza. Mas era um amistoso pro América ontem. Isso que eu ia falar. Fluminense e Santos era um amistoso pro Fluminense. Atlético Paranaense e Santos era um amistoso pro Mesmo Atlético. o Fluminense e Palmeiras, foi um o Fluminense deu um trabalho danado pro Palmeiras, no seu terceiro time. Santos e São Paulo na Vila era praticamente um amistoso pro São Paulo. Mas então, foi um amistoso pro Fluminense. O Fluminense deitou na Vila Belmiro. Foi um amistoso, jogou leve, jogou sem preocupação nenhuma, mas com a responsabilidade pensando no Mundial. Agora, se a gente for projetar adversário, de fato, o Atlético Mineiro, ele pensando em calendário da temporada que vem, é mais importante você chegar já no G4, para você garantir vaga direta, até por uma questão de calendário justo, com o campeonato estadual, início de campeonato brasileiro, pensando em Libertadores. E sonhar com um tropeço do Palmeiras e tirar o saldo que tem para tirar. Né? Você pode correr o risco. Fortaleza, agora, a gente falava do América... Eu falei, gente, os jogadores que vão jogar com esses times já que estão de férias, eles querem mostrar o futebol deles para possivelmente sair da Série B e estar num time de Série A. Você acha que os caras não vão dar a vida? E como o treinador olhar e falar, opa, esse aqui... E joga levinho, né, Nath? O Coritiba já tinha jogado levinho contra o Botafogo, não foi o melhor futebol do mundo, mas jogou muito mais leve que o Botafogo. O que mata o Bahia é a dificuldade dessa última rodada. O Galo é o melhor time do campeonato no momento. Fossem os velhos tempos do mata-mata, a partir das quartas de final, o Galo teria muita chance de ser campeão, pelo futebol que ele vem mostrando agora. O Palmeiras, no mata-mata? Cresceu muito, teria muita Perdeu chance. 3 anos seguidos do Palmeiras no mata-mata. Mas ganhou no Allianz Parque. Perdeu empatando tudo. Esses jogos só empatavam. Né? Foi eliminado 3 anos seguidos pelo Palmeiras na Libertadores. Teria boas chances. Claro que o Palmeiras é muito forte sempre, mas o Galo chegaria muito forte. Essa é a grande dificuldade do Bahia. Aí você vai dizer, a tabela foi ingrata com o Bahia porque tem o Galo na última rodada. Mas o Bahia tinha, na penúltima, um time já rebaixado. Coisa que os outros não tiveram. O Santos não teve nenhum confronto com o Coritiba ou América, o Vasco não teve, se você pensar, Bahia teve. Professor, se você pensar no futebol, é muito difícil o Bahia ganhar do Atlético Mineiro, como é muito difícil o Santos ganhar do Fortaleza, e é muito difícil o Vasco ganhar do Bragantino. Mas não é impossível. Se você for pensar no campeonato, em tudo que a gente já viu, as surpresas, o número de surpresas que tivemos, não é nada demais o Bahia ganhar do Galo, e nem o Santos, nem o Vasco. Então, se o Bahia ganhar, Vasco e Santos, que se cuidem. Se o Bahia ganhar, porque eu acho difícil. O Santos com a bolinha que está jogando vai ganhar. Não é impossível, mas é improvável. O Santos tem um adversário bom, né? É um time de futebol, o Fortaleza. E também deixou de jogar um bom tempo ali depois da Sul-Americana. Fortaleza patinou, o Eugênio citou aqui que já. teve... Os adversários já estava perdendo. De Vasco e Santos têm características muito parecidas, né? São bons times de futebol já sem nada a fazer. Agora, esse sem nada a fazer nesse campeonato não vingou uma vez. O São Paulo, que era o primeiro a estar em férias,
ele vendeu caros todos os seus resultados. Não, ganhou do Bragantino, ele que começa a tirar o Bragantino da corrida. Empatou com o Santos, jogando melhor. Ganhou do Bahia. E mesmo final. com o Galo, fez uma boa partida. Poderia ter, se o Luciano não perde um gol ali feito. O Fluminense, depois que ganhou a Libertadores, perdeu um jogo. Mais. Foi esse pro Só Palmeiras. perdeu o jogo pro Palmeiras, mesmo assim, jogando razoavelmente no primeiro tempo. Com muitos jogadores com o time reserva. Né? O América... Esse campeonato é muito nivelado, gente. Não dá pra gente estabelecer lógica. Tem um livro muito bom. Futebol não tem lógica, graças a Deus. Exatamente. Tem um livro muito bom. Porque a gente fica aqui, e os torcedores, Quero quem que vive em você volta do fale futebol... quem vai cair, já que o campeonato é muito nivelado, quem vai cair para você? É nivelado e não tem lógica. Só para terminar o raciocínio, Abel. Tem um livro chamado Os Números do Jogo, em que os autores foram procurar todas as estatísticas do mundo para tentar entender o que pode determinar o resultado de um jogo. E a conclusão deles é a seguinte: o que manda no futebol é o aleatório. Então, assim, é aleatório, gente. Sabe? Porque tem 1001 possibilidades de situações que vão influenciar no resultado de uma partida. Então, a torcida passa isso, a mídia fica assim, tentando estabelecer padrões para prever o que vai acontecer e tal. E muitas vezes sai com essa frustração. Nossa, mas eu absurdo achava... assim o Bahia ganhar do Galo? Não é absurdo. Mas é improvável. Quem vai assim, cair? Alguém imaginava que o Bahia fosse ganhar de 5-1 do Corinthians na Arena? Pois é. Na Química Arena? Ninguém imaginava. Mas ele ganhou de 5-1. É possível. Agora, a gente, como você falou, a gente tenta aqui olhar para o campo e entender as forças de cada um. A força é: o Atlético chega precisando vencer e ele tem um time que tem conseguido bons resultados e bons desempenhos recentemente. Vem de uma sequência de vitórias, é o melhor time do segundo turno, etc, etc, etc. Então, mesmo fora de casa, ele tem futebol, ele tem forças para ganhar do Bahia. Mas lá na hora, a gente não sabe o que vai ser. Porque o Atlético precisa do jogo. Precisa. Vamos lá. É Cruzeiro e Palmeiras. Do outro lado. A torcida do Cruzeiro está desde ontem dizendo: fugimos do rebaixamento, agora o jogo não importa. Porque eles não querem ter o risco de ajudar o Atlético a ser campeão. A torcida do Fluminense também estava torcendo para o Fluminense perder do Santos. O Fluminense foi lá e ganhou de 3-0. Mas a gente sabe que última rodada, o time relaxa, o Cruzeiro não é esse timaço todo. É muito difícil que o Cruzeiro ganhe do Palmeiras. Não estou dizendo que vai perder de goleada, não. Mas o aleatório vale para Cruzeiro e Palmeiras. Mas assim, eu vejo o Palmeiras muito focado, muito interessado, com, sabe, a cabeça muito firme para não deixar risco, não deixar sombra de dúvidas nessa última rodada. Para mim, é quase impossível o Palmeiras não ser campeão. campeão. Não é só ser campeão, é garantir vaga entre os 4. Então, garantir vaga entre os 4. Resultado. Para que ele não fique entre os 4, ele precisa que o Botafogo vença. É impossível? Porto Alegre. Ora, impossível nada é, até porque eu acabei de falar, no futebol as coisas são aleatórias. O Botafogo está há 10 rodadas sem ganhar nada. Não pode ganhar na última? Então, ainda tem isso, os jogos são ao mesmo tempo, todos eles. Então aí sai ainda um gol bem. lá, sai um gol do Inter, sai o segundo gol do Inter. Relaxa. Palmeiras faz 2-0 no Cruzeiro. Acabou o jogo pro Atlético. Você está levando o seu raciocínio para a vitória do Bahia, é isso? Não estou dizendo, estou falando aqui. Tudo é possível. O Galo não vai ter interesse, você está dizendo. Tudo é possível, Abel. Eu olhando antes, a gente olha, fica tentando estabelecer padrões, repito, o aleatório é quem manda, mas a gente fica tentando estabelecer padrões. Eu não acredito nem na vitória do Bahia, nem na do Santos, nem na do Vasco. Eu também não. Mas pode acontecer. Às vezes o empate pode ser suficiente. O Bahia teve 26 finalizações, perdeu muitos gols, foi muito mal defensivamente, o goleiro foi mal, na minha opinião, nos 2 primeiros gols, mas dos 3, quem criou mais chance, quem jogou mais foi o Bahia. O Vasco contra o Grêmio teve o quê? Uma chance do Verrete? Mas vamos lá, é o Vasco contra o Grêmio, eu estava falando aqui. Tudo bem, mas era o América Mineiro. Era o Grêmio jogando com o estádio lotado, despedida do Suárez, que foi lá e fez o gol. O Vasco tinha o adversário mais complicado de ontem. Não tem lógica, mas tem tendências. Eu acho que tem 3 tendências que convergem nessa história do rebaixamento. A não vitória do Bahia é uma tendência. A não derrota do Vasco é outra tendência. E a não derrota do Santos também é uma tendência. Não derrota ou não vitória? A não derrota. O Santos o empatar, Santos não perde do Fortaleza. pelo menos empatar com o Fortaleza. Baseado em que você está falando isso?
A temporada 2023 entrou para a história do Vasco. Em seu primeiro ano como SAF, o clube investiu como nunca havia feito antes na contratação de reforços. Dentro de campo, no entanto, o cenário não foi muito diferente do que se viu nos últimos anos. A torcida do Vasco esgotou rapidamente os ingressos para o jogo contra o Bragantino, na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário. Aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Gigante da Colina.